Hola a todos, sean muy bienvenidos al canal. Hoy tenemos un convidado muy especial. Él es guardarredes, ya pasó por clubes importantes como Portimonense, Pasos, Turriense. Vamos a conversar con Carlos Enríquez, un jugador con una trayectoria muy sólida en fútbol portugués, que tiene muchas historias para contar. En esta entrevista vamos a hablar sobre su carrera, os desafíos da posición, os bastidores dos balnearios y claro que es preciso para mantenerse firme entre los postes al más alto nivel. Fiquen con nosotros. Bienvenidos. Olá, bom dia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco. Muy obrigado, ya son muchos años de encontrarnos É y, verdade. y bueno, nunca hicimos en vídeo, eso es cierto. La, Fice una pregunta ontem Uhum. a noite. Lembras de la pregunta? Vamos começar logo pelas difíceis, né? Sí, sí. É, era se ia continuar a jogar ou não, ao qual eu respondi que de momento não. A decisão passa por descansar um pouco, arrumar um pouco as botas, não sendo uma decisão, obviamente, definitiva. Pode ter aqui algumas nuances, algumas mudanças, obviamente, mas neste momento e num futuro a curto, médio prazo, passa por acabar a carreira, deixar o futebol, basicamente. ¿Más hay alguna razón? ¿Piensa que llegó el momento o piensa en algo más a nivel fuera de fútbol? Não, há um conjunto de razões, obviamente. A primeira começou logo pela minha vinda para o Algarve novamente. E o término da carreira profissional, essa sim teve uma razão muito específica, que foi a razão de uma doença da parte de um familiar, da minha mãe, neste caso, e eu achei que faria todo o sentido, nesta altura mais difícil para ela, deste último ano que se passou, estar presente, estar próximo, que sempre foi uma coisa que eu tive muito cuidado, sempre foi uma ideia muito presente na minha cabeça, o estar presente mesmo estando longe, e acabou por se tornar uma decisão bastante fácil quando surgiu esta situação com ela. Era entre continuar a jogar longe do Algarve ou ficar cá. E como felizmente também consegui encontrar logo alternativas também ao futebol profissional, através de arranjar um emprego normal, digamos assim. Um, Tive essa facilidade da decisão e tomei a de consciência super tranquila e muito bem equilibrada na balança. Esta agora, em relação propriamente ao futebol num total, prende-se também com questões profissionais, obviamente. Eu mudei de trabalho recentemente e exige bastante de mim, especialmente psicologicamente. E sendo um tema que tem vindo a ganhar força e espaço no contexto futebolístico, já era um tema muito pertinente para mim, na minha parte pessoal. E tendo em conta isso, achei que não conseguiria, estando no futebol, neste caso no Portimonense, que foi o meu último clube e o qual seria o normal continuar, até pelas pessoas extraordinárias que tem à frente do clube neste momento, e sendo um clube também muito especial para mim, seria normal continuar. Só que o ritmo de trabalho acelerou um pouco também, naquilo que é a minha área profissional neste momento. A responsabilidade também é muito elevada e então acabei por, juntando isso à parte psicológica de querer ter tempo para mim, para os meus, para a minha família, para a minha namorada, hum, achei que era a altura certa para parar, pelo menos. É como eu disse, não quer dizer que não seja uma decisão que de hoje para amanhã eu sinta, ainda quero estar no balneário, ainda quero estar a jogar e tudo mais, mas neste momento acabava por me retirar bastante daquilo que era a minha capacidade psicológica, do sair do trabalho, ir para o treino, porque é um contexto completamente diferente, este de distrital ou campeonato nacional, daquilo que é um profissional, obviamente.
E então eu achei que tinha chegado à altura, porque foram muitos anos a sacrificar muitas coisas em prol do futebol, e neste momento, obviamente, que o futebol tem um grande peso na minha vida, mas não é a coisa mais importante. E dentro disso achei que estava na altura de sacrificar o futebol em prol de ter as outras coisas, a família, os amigos, a namorada, tempo para mim mesmo, aquelas questões que um futebolista nunca soube ter, dos fins de semana, às férias, o final do dia, algo mais que me preenchesse mais pessoalmente do que propriamente sentir que estava a fazer um sacrifício em prol do futebol. Então foi uma decisão muito difícil, como estava a dizer, porque realmente o Portimonense neste momento está com um projeto interessantíssimo e acima de tudo são as pessoas que sempre me ligaram muito em termos daquilo que foi o futebol. Eu sempre disse o melhor que eu trouxe do futebol nunca foi qualquer título, prémio, jogo, não, foram as pessoas. E o Portimonense tem nas suas fileiras, especialmente na parte da direção, pessoas que me são muito próximas e de quem eu gosto muito, e foi muito difícil dizer que não. Mas chega a um ponto da vida que temos que pensar um pouco em nós e naqueles que são ali o nosso núcleo duro, e acabou por ser uma decisão tomada de consciência tranquila. Sí, y con naturalidad. Sim, Sí, eu lembro el verano pasado, eu hice una entrevista a Ricardo, el guardarredes, Ricardo Ferreira. Ricardo Ferreira de muchas épocas en Portimonense y él estaba muy feliz. Me dijo, ¿sabes quién va a ser el próximo guardarredes del club? Y me llevó al mural que hay a la entrada de las instalaciones de Portimonense, donde viene una foto de Bosé. Y me dijo él, y yo dije, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? Y él, sí, sí, va a venir a jugar con nosotros. O sea que entiendo también lo especial que puede ser esta última época con el campeonato del Algarve. eh, es una manera bonita también de cerrar. Eh, Han sido 15 años. Pienso que pude ver tus primeros jogos en Portimonense, quizás tasa da Liga, lembro algunos jogos con vosé muy novo, quizás 19, 20 años. Ya algo ha podido comentar que al final de la carrera son las personas lo que queda en la cabeza, más ¿qué piensa? Mira hacia atrás y ve Portimonense, Pasos, Torriense, el intento de ir a Inglaterra. ¿Qué siente? Porque han sido muchos años. Eu sinto muito orgulho, sinceramente, sinto muito orgulho. Primeiro porque sempre me mantive muito fiel, acredito eu, aos meus princípios, aos meus valores. Segundo, porque sinto que evolui bastante como pessoa. Eu tenho várias conversas muito interessantes com gente dessa altura que me conhecia desde essa altura, como por exemplo o próprio Ricardo Ferreira, o Ivo Nicolau, que sei que o José também conhece bem, um, e eles próprios sabem ver uma grande diferença em mim, na minha parte psicológica e de ver a vida, de ver o futebol, uma grande diferença daquilo que era na altura, daquilo que é hoje. Isso para mim é o que me deixa mais orgulhoso. Foi sempre manter-me fiel àquilo que acreditava, independentemente de depois a carreira ter tomado as, as circunstâncias que tomou, obviamente. Um, eu sou muito orgulhoso da carreira que fiz, dos clubes onde passei, dos títulos que conquistei, acima de tudo, as pessoas que trouxe comigo. Em cada clube que passei, trouxe pessoas extraordinárias, amigos de vida mesmo. Uh, e isso para mim é o mais valioso, porque o futebol, seja aos 31, seja aos 40, ele acaba. E eu nunca tive sequer a ideia de ser treinador, de dirigente, sim, mas isso é num futuro, mas treinador nunca. E então
acaba por ser os amigos que fazemos, as pessoas que levamos é que ficam para a vida. Isso é o mais importante. E eu acho que a minha carreira teve um curso perfeitamente normal. Hum, comecei muito cedo, tive essa sorte também, essa felicidade. Há muita gente que começa de baixo, que passa pelas divisões inferiores, que tem que subir de grau a degrau, e eu tive a sorte, felizmente, na minha altura, no Portimonense, quando eu estava no Portimonense ainda era juvenil. um, o contexto levou todo a que eu também chegasse rapidamente aos séniores, porque eu era juvenil, estava nos júniores, no primeiro ano de júnior os séniores tinham descido à segunda liga, mas entretanto havia ali umas complicações e eles decidiram virar a página e apostar muito nos jovens do clube, na altura, e eu fui um dos felizardos, e acho que isso também acaba por moldar muito aquilo que são, e depois as expectativas iniciais da minha carreira e de outros que começaram nessa altura também, o Vítor Gonçalves, o Acas, o Simi, nós todos começamos nessa altura porque realmente o contexto do clube era diferente do que é hoje em dia, e a direção decidiu apostar mais em nós, o que nos permitiu muito cedo começar logo num escalão como era a segunda liga. E isso, parecendo que não, ajuda bastante ao início de uma carreira. Por outro lado, também dificulta, obviamente, porque depois temos que ganhar o nosso espaço, temos que ter aqui e ali uma sorte que, por uma razão ou outra, eu acho, isto é a minha opinião pessoal, obviamente, que eu acho que de determinados momentos não tive essa pontinha de sorte de, por exemplo, quando me estreiei com 17 anos, dar seguimento aos jogos que estava a fazer, logo quando me estreiei com 17 anos. Uh, também admito, obviamente, que haviam erros e situações da minha parte também, obviamente, falta de maturidade. Hoje olho para mim, sou um guarda-redes completamente diferente do que era com 17 anos, obviamente. Ou seja, o contexto todo acabou por fazer a minha carreira. Por exemplo, a questão de Inglaterra foram questões burocráticas. Ou seja, eu não fui, não foi porque eles não quiseram, ou porque eu não quis, ou o clube não quis, não foram questões burocráticas na altura que determinaram que não fosse. E depois sempre tive a ideia de ficar em Portimão a vida toda, na verdade. Eu gostava muito do clube, era um miúdo a viver um sonho, basicamente. Eu tinha a minha família, os meus amigos, a minha namorada, tinha a minha casa, jogava futebol, que é o sonho de toda a gente. Era o sonho de qualquer pessoa sem sequer sair de casa. Era extraordinário. Depois, obviamente, vêm aquelas frustrações normais que um jogador tem, porque o jogador quer é jogar. E eu era miúdo, obviamente esperava a minha oportunidade a sério. Por uma ou outra razão ela não aconteceu, e foi no ano em que depois o Mister Vítor Oliveira vai para Passos e quer que eu vá com ele, e eu lembro-me perfeitamente, estava no aeroporto quando ele me ligou, ele só me perguntou se eu queria ir com ele para Passos, eu nem disse, nem falamos de mais nada, eu só lhe disse que sim, que ia, que depois tratávamos das coisas, e assim foi. E aí sim dá-se uma grande mudança, obviamente, naquilo que é o contexto da minha vida profissional. Tomar essa decisão de sair da minha zona de conforto foi muito, 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 muito bom para mim. Aí sim comecei a dar muito mais valor ao que tinha cá, comecei a dar muito mais valor às pessoas que tinha lá também, e depois foi muito bom. O ano em Passos foi maravilhoso, conheci pessoas extraordinárias, o clube maravilhoso. Na Covilhã, depois, só tenho a dizer maravilhas da cidade, do clube, das pessoas, muito familiar. Um, Acabou por ter um contexto diferente por causa do Covid na altura, o que também determinou também muito, e depois a minha não continuação no Covilhã e ida para Mafra, também culminou muito aí. E depois foi talvez já a altura mais estabilizada da minha carreira no Torriense, em que eu já passei a dar muito mais valor
ao sítio onde estava, às pessoas que me rodeavam, à cidade onde estava a viver, do que propriamente àquela questão de jogar. sí, Quero jogar. Até porque o primeiro ano corre muito bem logo, porque somos campeões da Liga 3, ou seja, o objetivo com o qual tínhamos ido para lá ficou logo cumprido. E depois era uma cidade extraordinária, pessoas magníficas, o clube sempre nos tratou muito bem. ahm, e fiquei lá e eu lembro-me que dizia ao presidente na altura, dizia-lhe, presidente, você pode me dar um contrato de 10 anos, uh, que eu não saio daqui, acaba aqui a carreira, não tinha intenções de sair de um sítio onde me sentia bem, obviamente. Lá está, o futebol é o momento para dizer isto, no outro mês a seguir o contexto diretivo do clube muda e é o futebol. Aí é o futebol e não se pode fazer nada. Entretanto, a estudar situações nas férias, acontece isto com a minha mãe e foi uma decisão depois muito, muito fácil de tomar e de ficar cá em baixo. yo lembro y disfruté mucho de la época de la etapa de Portimonense en Segunda Liga, la que pudimos acontecer al crecimiento de la sociedad. Pero es verdad que durante un tiempo Portimonense, las claves de Portimonense eran jugadores algarbios, o también aquí contamos a Ricardo Pessoa, que no es algarbio, más estuvo mucho tiempo. Não é de sangue, mas é de coração. Sí, y la verdad que fue una época muy bonita. Es verdad que Portimonense, la SAT ha cambiado mucho, también cambió Portimao mucho también en ese tiempo, más fue una etapa que muy bonita, ese crecimiento, esa llegada a Primera División, más todo posteriormente cambió, ¿no? Muchos jugadores salen cuando Portimonense sube a Primera. Sim, eu acho que aí eu não sou muito de criticar direções ou os caminhos que as direções tomam. Obviamente, cada um no encargo que tem toma decisões e um caminho a seguir, obviamente. E de facto, o Portimonense, onde eu cheguei, era um Portimonense também com algumas dificuldades financeiras na altura. E nós sabemos, o futebol, obviamente, move e os clubes, se têm muito. Isto é sempre assim: os clubes com maior capacidade financeira olham menos para as camadas jovens. Os clubes, quando têm mais dificuldades financeiras, acabam por olhar mais para as camadas jovens, acabam por ser ativos do clube, dá para valorizar, acabam por ser mais baratos. E é o que costumo dizer: nós fomos muito sortudos pelo contexto que apanhamos em Portimão, porque se calhar se fossem 10 anos à frente, e todos os colegas que eu referi fizeram carreiras profissionais, ainda faltou juntar o Mica aí. Todos os que subimos, o Vítor Gonçalves, o Alassan, o Simi, o Mica, todos fizemos carreiras profissionais e todos eles ainda jogam. Eu sou o único que, entretanto, já parei, mas eles todos ainda jogam a um nível profissional e com carreiras muito, muito, muito bonitas. E, e nós tivemos a sorte de estarmos todos enquadrados nesse contexto, porque qualidade temos de certeza. Se fosse hoje, por exemplo, eu tenho a certeza que as mesmas pessoas no Portimonense, como ele está hoje, por exemplo, não teriam as oportunidades que nós tivemos. E também temos que olhar para isso, obviamente. Agora, não descurando, obviamente, o trabalho que foi feito, especialmente em termos de infraestruturas, pelas pessoas. Obviamente que é um contexto muito difícil, há pessoas que vão estar a favor, há pessoas que vão estar contra, mas isso acaba por ser o futebol e eu, felizmente, há agora um ponto muito grande de equilíbrio nesta questão portimonense, digamos assim, que é o surgimento ou o ressurgimento deste Portimonense Sporting Clube, liderado pelas pessoas que estavam quando eu cheguei ao Portimonense, que acaba por dar às pessoas aquela sensação familiar. E isso é muito bonito, isso é muito bonito de se ver, e por isso também é que eu aceitei logo de bom grado o projeto deles o ano passado, porque acho que é uma coisa das pessoas e para as pessoas, e realmente já não se encontra muito disso no futebol, e é bom ter estes clubes que conseguem ter esta ligação à terra, às pessoas da terra, e isso é muito importante. Sí. Uh,
Por isso, claro, o clube mudou bastante, mas essa altura ninguém pode esconder que foram duas épocas, três épocas, porque a época antes do Mister Vítor Oliveira também fizemos uma grande época com o Mister Zé Augusto. Fomos às meias finais da Taça da Liga, quartos de final da Taça de Portugal, só não subimos no último jogo. Foi uma época extraordinária também. Depois a época com o Mister Vítor Oliveira foi um sonho, digamos assim. Não, ninguém, não havia uma única alma que não tivesse contente durante aqueles 10 meses. E a época seguinte, também na Primeira Liga, acabou por ser uma época de voltar ao esplendor daquilo que é o futebol em Portimão, porque a época correu muito bem, também fizemos boas prestações na Taça da Liga e na Taça de Portugal. O campeonato foi também super tranquilo, correu tudo muito tranquilamente e acaba por ser um ciclo muito bonito. Obviamente que depois, com a saída de várias pessoas que traziam este contexto, esta envolvência, acaba por depois o clube segue o seu caminho naturalmente. Sí. Ha falado ya varias veces de Vítor Oliveira. Sim. Você es campeón con Vítor Oliveira en Portimonense, debuta en Primera Liga, va a Paços de Ferreira, donde también es campeón nacional. Pude conocer a Vítor Oliveira y es una persona muy importante, más una persona también muy tranquila, muy humilde, que eso para mí fue una grata sorpresa. Pensaba que era alguien más inaccesible, más para nada lo es. ¿Cómo recuerda que pudo aprender de Vítor Oliveira? Es infinito más algunas cosas. Eu acho que é isso. Acima de tudo, uma questão que é a liderança. A liderança natural de alguém num clube, numa estrutura com 40 pessoas e conseguir ser tão unânime no futebol, isso hoje em dia é muito, para não dizer inexistente, é muito difícil de existir. Um, era uma pessoa extraordinária, extraordinária, uma capacidade de separação de águas, como se diz em Portugal, inacreditável, que era, ele era capaz de estar a contar uma história, a rir às 9h29, às 9h30 começava o treino, ele trancava a cara e era para treinar. Às 10h30, quando acabava o treino, às 10h31 ele já estava a rir outra vez. Era uma pessoa com uma capacidade incrível de liderança e de saber estar no determinado ponto. Que é uma coisa que eu levo muito para a minha vida, que é saber estar com os nossos valores, com as nossas ideias, mas sabendo estar em cada contexto, seja num contexto mais amigável, seja num contexto mais profissional, num contexto mais sério, saber estar em cada local que estamos, com as pessoas que estamos. E ele era uma pessoa de facto muito especial. Aliás, eu nunca fiz assim muitos jogos com ele, no sentido de fazer uma época inteira a jogar titularíssimo e tudo mais, um, e não consigo dizer coisas más dele. Impensável, impensável para mim. Tinha-lhe um carinho enorme, era uma pessoa com um carisma extraordinário, com uma seriedade muito difícil de encontrar no futebol de hoje em dia. Um, e por isso é que eu fui para Passos também com ele, porque ele foi muito sincero comigo na altura. Aliás, eu recordo muito a minha primeira conversa com ele quando fui para Passos e a última conversa com ele quando não continuei em Passos e entretanto ele foi para o Gil Vicente. Um, Foram duas conversas muito sinceras da parte dele. E para mim enquanto pessoa e não enquanto jogador. E quando alguém tão importante e se preocupa em ligar a um jogador, a ser sincero com ele pela parte pessoal, e acho que diz tudo da pessoa. Acho que diz tudo da pessoa. Claro. Para mí también fue muy importante. Lembro que hicimos una entrevista y antes de publicar la entrevista él murió. Y la verdad que fue un gran impacto. He podido conversar con él bastantes veces y la verdad
que lo que Bosé me dice es lo que todo el mundo dice de él, ¿no? O sea, nadie puede decir nada malo, ha dejado huella en todas las personas que se han cruzado con él. Bien, eh, son 15 años de guardarredes. ¿Cómo es que te has gerido la competitividad a lo largo de estos años? ¿Has convivido con guardarredes? Hemos hablado de Ricardo, más también Leo, por ejemplo, con guardarredes de mucho nivel. Marcio Ramos también, un guardarredes muy importante. ¿Cómo vivió la competitividad? Eu acho nos primeiros anos mais difícil, porque lá está, a questão da expectativa, e é algo que eu costumo referir muito hoje, a gestão da expectativa é muito complicado. Um miúdo com 17 anos chegar aos séniores do Portimonense numa cidade que não é a minha, mas é 10 quilómetros da minha cidade de origem, ou seja, eu sou um miúdo da região, a chegar aos séniores do Portimonense na segunda liga, na altura a pessoa não tem bem noção daquilo que está a acontecer. Perdão, eu hoje consigo ter noção de que tinha mais responsabilidade do que aquela que achava que tinha na altura. E a gestão da expectativa é muito complicada, porque de um momento para o outro somos um miúdo que toda a gente conhece, toda a gente fala, toda a gente deposita grandes esperanças, até porque já tinham vindo alguns guarda-redes antes de mim da formação para os séniores e não tinham conseguido se ingrar. E então criou-se ali uma grande envolvência também, eu sinto, à minha volta. E obviamente a pessoa começa a pensar, a fazer planos, a sonhar, e à medida que as coisas não iam acontecendo nessa perspectiva, fui ficando um pouco mais frustrado. Agora, em termos de competitividade, eu sou muito sincero. Eu, ao longo da minha carreira, se calhar tive duas situações mais difíceis de gerir em termos de colegas ou de competitividade interna, digamos assim, porque de resto, uh, pá, por exemplo, em Portimão, o primeiro guarda-redes que tive como colega, digamos assim, foi o Ivo Gonçalves, que é como um irmão para mim, um irmão mais velho. Ele conhece-me desde que eu tenho 5 6 anos. Uh, Depois o Márcio Ramos, o Ricardo Ferreira, ainda hoje eu falo com o Márcio, com o Ricardo tenho uma, nem sequer é o falar, tenho uma amizade com o Ricardo, gosto muito dele, sempre gostei muito dele, enquanto fomos colegas, partilhamos histórias e quarto e viagens durante 6 anos, ou seja, a intensidade é muito grande quando se está neste centro do futebol, e então foram 6 anos sempre muito intensos, sempre com ele ao lado. Ou seja, é uma pessoa que tem uma grande parte daquilo que é a minha vida futebolística. Depois, entretanto, o Léo, um guarda-redes magnífico, mas ainda melhor pessoa. Ou seja, era impossível sequer não ter uma grande relação com ele. Em Passos também, na Covilhã, éramos três guarda-redes com uma ligação muito boa. Uh, e depois, por exemplo, em Torres Vedras, com o Ricardo Fernandes e com o Guilherme Oliveira e com o Wagner, tínhamos, lá está, uma ligação muito grande. E ainda hoje, por exemplo, com o Ricardo, eu lembro-me com o Ricardo Fernandes, no meu último ano de Torriense, nós estávamos quase, só faltava dormirmos juntos, porque nós estávamos o dia praticamente todos juntos. E isso acaba por depois se transportar para o campo, porque eu sei que não é culpa, por exemplo, em Portimão, não era culpa do Ricardo Ferreira jogar. Ele era bom e o treinador confiava nele. E depois, quando chegava dentro do campo, mostrava porque que era bom e tinha performances. Não é à toa que ele é considerado o melhor jogador da segunda liga. Ele nem sequer foi considerado o melhor guarda-redes, ele foi considerado o melhor jogador do campeonato. Isto tem um peso muito importante naquilo que é depois a gestão das frustrações, que é, uma coisa é eu achar que, se calhar podia jogar, e outra coisa é pensar assim, não, aquele rapaz que está ali na baliza está a fazer grandes performances, tipo, vou só bater palmas, ainda por cima gosto dele.
e então acaba por ser uma coisa muito natural. A competitividade, se for bem gerida e se as pessoas forem sinceras e saber que o meu trabalho depende muito diariamente do trabalho deles. Se eles não passarem bem a bola, se não tivermos uma harmonia entre nós, se não quisermos todos ajudar-nos uns aos outros, eu não vou conseguir treinar bem. E se eu não fizer igual, ele também não vai treinar bem. Então acaba por ser uma coisa muito natural. Se for, eu costumo dizer, é muito natural. Obviamente que todos querem jogar. Nós dávamos muito bem por Portimão os três, o Ricardo e o Léo, tínhamos uma amizade extraordinária, até com o Xerife, que era o nosso treinador de guarda-redes, o Pedro Silva, tinha que jogar um. E aí, opa, aí é assim, o treinador decide, ponto final. Tão simples quanto isso. Se houver uma amizade, se houver um respeito mútuo entre todos, torna muito mais fácil a competitividade. Muy bien. Y ya para terminar, la última pregunta, que vuelto a la primera sobre no seguir jugando, si seguir jugando. ¿Vosé puede disfrutar de fútbol más allá de ser futbolista? ¿Vosé puede ver, por ejemplo, ahora el Mundial de clubes o el Mundial femenino? ¿Gusta de fútbol o ya al ser una profesión ya es una mirada distinta? Eu acho que uma coisa muito, muito bonita e que me deu este ano esta vinda para baixo e este futebol distrital, regional, um, foi a paixão pelo jogo. Eu costumava dizer que não fazia sentido nenhum estar fora e ganhar, por exemplo, os títulos em passos. Uh, o título em passos foram 2 dias muito felizes, obviamente, mas foram 2 dias que eu olhava para a bancada e não tinha ninguém. E eu não fui habituado a isso. Eu fui habituado a estar em Portimão a lutar pelo campeonato e a subir divisão e a ser campeão em Portimão e ter os meus pais na bancada, a ter os meus amigos com a minha camisola. E isso voltou a acontecer outra vez em Torres Vedras. Eu lembro-me perfeitamente quando nós subimos, tinha lá o meu pai e um grupo de amigos com a minha camisola no Jamor. É uma memória que eu nunca vou tirar da minha cabeça. Jogar no Jamor, ser campeão no Jamor e ter lá uma mancha amarela com a minha camisola, toda a gente. São histórias extraordinárias. E eu sinto que, de certa forma, acabei por perder um bocadinho o bichinho do futebol profissional. E este ano trouxe-me uma coisa muito bonita que foi isso. Eu sentia-me novamente o Carlos com 16 anos a jogar em Portimão e olhar para a bancada, obviamente num contexto muito menos exigente daquilo que é o futebol profissional, mas com a sua devida exigência, porque foi um campeonato muito difícil, obviamente. Mas isso para mim não era o importante. Eu queria-me era divertir ao sábado e olhar para a bancada e ver a minha namorada, ver os meus pais, ver os meus amigos todos lá e celebrar os golos e tudo mais com eles, e depois isto tudo culminar com um título, com uma subida de divisão. Eu acho que isto é das coisas mais românticas que podem existir no futebol, e isso sim devolveu-me uma grande alegria novamente. Em relação àquilo ao peso que o futebol tem, obviamente, na minha vida, vai continuar a ter sempre. Gosto muito de ver futebol, gosto muito de ver agora o Mundial de Clubes, por exemplo, gosto muito de ver o meu clube. Uh, mas há dias uma pessoa dizia-me que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes que nós Sí. temos. Uh, ou seja, o futebol vai ter sempre um peso muito grande na minha vida, até porque eu tenho uma ideia pessoal de um dia, num futuro a médio e curto prazo, de ser dirigente de um clube aqui da minha terra e obviamente vai ter um peso sempre muito grande naquilo que foi a minha história e naquilo que é o meu presente e o meu futuro eventualmente. De uma outra forma, obviamente, mas vou continuar a ser e vou continuar a ir a Portimão ver os jogos dos meus dois colegas, porque eu gosto da festa do futebol, e isso nunca vai desaparecer. No, desde luego que no.
Pues nada, muchas gracias por su tiempo Obrigado. y nada, mucha suerte y seguro que vamos a encontrarnos en Portimao o en otro lugar. Claro que sim. Muito obrigado, José.